Olá, sejam todos muito bem-vindos, então, para mais esta aula do Instituto. E hoje nós vamos discutir de Enos a Palavras de Mórmon. Compartilharei aqui a tela com vocês para que nós possamos acompanhar alguns slides para facilitar o nosso entendimento. Então, eu gostaria de começar a aula hoje lendo o que está no manual Vem e Segue-me, que é excelente a introdução que faz para o estudo da semana. E diz o seguinte: embora Enos tenha ido à floresta para caçar animais a fim de saciar a fome física, ele acabou ficando ali o dia todo, até a noite, porque sua alma estava faminta. Essa fome levou Enos a elevar a sua voz até que ela chegasse aos céus. Ele descreveu essa experiência como uma luta perante Deus. Aprendemos com Enos que a oração é um esforço sincero para se achegar a Deus e procurar conhecer sua vontade. Quando você ora com essa intenção, é mais provável que descubra, assim como Enos, que Deus o ouve e que realmente se importa com você, com seus entes queridos e até com seus inimigos. Ao conhecer a vontade do Senhor, você será mais capaz de ajudar a concretizá-la. Assim como Mórmon, talvez você não saiba todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas. Portanto, Ele atua em você para que você faça segundo a sua vontade. É bem interessante mesmo esse início do Vem e Segue-me, porque resume bem do que se tratam esses capítulos e esses versículos que nós estudaremos hoje. Então, vamos passar propriamente para o livro de Enos. Nós vamos começar dizendo quem era Enos. Enos era filho de Jacó, o mesmo que nós havíamos estudado há pouco tempo. E imagine Jacó como profeta, ensinando a Enos todas as coisas que um profeta ensinaria como um pai, lendo as escrituras, fazendo noite familiar, tudo certinho. E aí Enos parece, nesse início do relato, que ele não é totalmente convertido, ele não era um apóstata, ele não era talvez como os filhos de Mosias que tentavam destruir a igreja de Cristo, mas ele era um membro não convertido. Então Jacó estava ensinando tudo como um profeta e como um pai amoroso, mas essas coisas que Jacó ensinavam não tinham tido ainda um impacto sobre Enos. E a gente vê isso no versículo 1 de Enos. Eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. E bendito seja o nome de meu Deus por isso. Então ele reconhecia, sim, o esforço que o pai estava fazendo para que ele tivesse essa influência do Espírito ou ele tivesse esse testemunho. E aí tem o famoso versículo 2. Enos capítulo 1, versículo 2. E relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus, antes de receber a remissão de meus pecados. Então, esse versículo tem muita coisa que a gente pode extrair e nós vamos discutir agora. A gente pode até associar a outras lutas famosas nas Escrituras antes de se conseguir uma bênção. Vocês veem essa figura e podemos cruzar com Gênesis, capítulo 32, dos versículos 24 a 32. Para quem não se recorda dessa passagem do Velho Testamento, é quando Jacó luta com um anjo ou um homem, vocês devem se lembrar da aula passada,
que nós discutimos Ish, um homem, Israel, Deus luta com um homem, ou o homem luta com Deus, né? E a gente também falou na aula passada que Enos pode ser uma corruptela de uma palavra hebraica, de um radical hebraico, e temos aí resultando Enosh, tá? Simbolizando esse homem. Então temos a luta de Jacó com esse homem representativo de Deus para ele ser abençoado, tá? E cruzo essa passagem de Enos 1, 2 com a própria experiência do Salvador, quando não era ele que precisava da remissão de pecados, mas era ele que faria a remissão de pecados por todos nós. E ele também teve que travar essa luta para que se pudesse ter remissão de pecados, assim como Enos relatou no seu versículo 2. Vejam Lucas, capítulo 22, versículo 44. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Então, no testemunho de Lucas, ele relata a luta que o Salvador teve para conceder remissão de pecados, para que todos nós pudéssemos receber remissão de pecados. E aí há uma citação de Spencer W. Kimball, em Ensinamentos do Livro de Mórmon, na aula 25, quando ele diz o seguinte: você está diante do Altíssimo aqui, e você não pode falar qualquer coisa para ele. Ele pode ver através de você, então é melhor ter cuidado com o que diz. Vai ser de grande vantagem ver através de si mesmo e tudo mais, porque ele verá através de você. Então você luta com ele. Uma luta para se livrar de suas preocupações e pensamentos e suas ideias mesquinhas. E para se manter concentrado durante a oração, exige algum esforço. Com Enos, foi uma luta. Então, quantos de nós também não precisamos lutar em nossas orações? Talvez a nossa oração, no momento atual, e falo por mim mesmo, possa ser uma briguinha, uma discussãozinha, mas ela precisa ser realmente uma luta. Nós precisamos ter esse esforço mental e espiritual com Deus se desejamos receber as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Com Enos foi isso. E com Enos acontece a mesma coisa que nós vamos ver o Salvador também vivenciou. Nós já vimos que a luta foi semelhante. E vejam que ele conseguiu primeiro perdão dos próprios pecados, depois ele ansiou pelo perdão dos pecados dos mais próximos e depois perdão de todas as pessoas. Talvez isso possa ser também um modelo para nossa oração, para o nosso anseio. Conseguirmos primeiro perdão para os nossos pecados. Quando temos esse perdão, nós estendemos para aquelas pessoas mais próximas e depois para o perdão de todos. E nós vamos ver essa sequência a partir do versículo 4 de Enos 1. E é muito interessante como ele começa o versículo 4. E minha alma ficou faminta. Então, é como se o corpo tivesse faminto por uma saciedade. E como é que a gente leva a alma a ficar faminta? É uma intenção real.
é aquela real intenção que Moroni fala no capítulo 10, do versículo 3 ao 5. É assim que a gente leva a nossa alma a ficar faminta. E aí, apesar de Enos ter um capítulo só, ele dá instruções muito importantes para nós, porque Enos ele vai dizer, olha, foi assim que funcionou para mim. Talvez funcione para você também. Talvez seja esse o padrão que você pode desenvolver para receber essa remissão de pecados. E Enos, quando nós lemos aqui, vemos que Jacó ensinava a Enos a alegria dos santos. Então, não era só simplesmente a remissão dos pecados, mas a alegria que os santos tinham por partilhar desse perdão de pecados. E aí, nós podemos já ecoar as palavras do rei Benjamim, quando ele nos admoesta a considerar o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, em Mosias, capítulo 2, versículo 41. Então, nós somos esse outdoor ambulante para nossos filhos, para nosso próximo. Como é que eu estou vivendo um evangelho? Será que eu fico irritado por fazer as coisas da igreja? Será que eu sou aquele ser humano raivoso quando tenho que cumprir as minhas obrigações na igreja? Quando eu tenho que cumprir as designações que o bispo me deu, o presidente me deu? Sou aquele tipo de pessoa que talvez pense, ah, não, essas coisas de igreja, essas coisas não são para mim, não. Deixa para lá. Não, não, não me interessa, não, essas coisas. É isso que eu estou mostrando? Ou eu realmente, como Jacó falou, estou partilhando da alegria dos santos em viver o Evangelho? E a gente vai ter na sequência de Enos a resposta à saciedade que nós podemos conseguir para a nossa alma. Então ele perguntou: minha alma ficou faminta. É assim que ele começa. Mas aí, quando nós vamos lá para o versículo 17, então ele sai de uma alma faminta para no versículo 17 para uma alma tranquila. Então, talvez aqui ele diga: olha, é isso que se precisa para ter uma alma tranquila. Então, vamos continuar com o versículo 4. E minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador. Quando nós nos ajoelhamos, nós realmente imaginamos que estamos ajoelhados diante da presença daquele que nos criou? E clamei-lhe em fervorosa oração e súplica. E o primeiro ponto, por minha própria alma. E clamei o dia inteiro. Olha a capacidade de Enos. Imagina se quando a gente já ouve aquela oração na reunião sacramental, que demorou talvez 3 minutos, 4, a gente já pensa, puxa, é uma oração, não é um discurso, não. Né? Imagine nós nos ajoelhando para clamar em súplica ao Senhor o dia inteiro. Sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar minha voz até que ela chegou aos céus. Isso é no versículo 4. E olha a progressão, porque ele vai ouvir que os pecados dele foram perdoados. Nós podemos conferir aí no versículo 5. E ouvi uma voz dizendo: Enos,
perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. Então ele ouve essa voz do Senhor, essa voz de segurança, dizendo que os pecados dele estavam perdoados. Era essa a resposta que ele buscava para sua alma ficar tranquila. Então imagina como foi para Joseph Smith traduzindo esses versículos quando ele chega justamente aí no 4 e no 5, porque é uma experiência espelhada da primeira visão que ele teve. E aí, quando nós lemos um dos primeiros relatos escritos por Joseph Smith, especificamente no relato de 1832 sobre a primeira visão que ele teve, foi escrita por próprio punho. Ele diz que quando viu o Senhor, aspas, vi o Senhor e ele me falou, dizendo: Joseph, meu filho amado, teus pecados te são perdoados. Então, Joseph Smith estava com a alma faminta, procurando respostas, e a primeira coisa que ele ouve do Senhor é: Joseph, teus pecados te são perdoados. E é isso que vai trazer a paz. Joseph também nesse relato vai dizer que a alma se encheu de amor e por muitos dias ele pôde se regozijar com grande alegria e que o Senhor estava com ele depois que ele ouviu que seus pecados estavam perdoados. Então é isso que vai trazer alegria para a gente, vai trazer tranquilidade. Ainda mais, imagine como o próprio Salvador chamou Enos pelo nome, chamou Joseph pelo nome, e ele conhece a cada um de nós, ele chama cada um de nós. Só precisa que nossa alma esteja faminta e que nós nos acheguemos com real intenção ao Senhor. Isso nos lembra a seção 64 de Doutrina e Convênios, quando o próprio Senhor está dando um sermão sobre perdão de pecados. E aí chama bastante a atenção, porque o próprio Senhor, ele já começa falando sobre perdão de pecados. No versículo 3 da seção 64, há entre vós aqueles que pecaram, mas em verdade eu digo que, por esta vez, para minha glória e para a salvação das almas, perdoei-vos vossos pecados. E ainda tem mais. No versículo 7, eu, o Senhor, perdoo os pecados daqueles que confessam seus pecados perante mim e pedem perdão. E aí vem o famoso versículo, seção 64, versículo 10. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Então, o próprio Salvador, tá? Ele diz que ele é um Deus de perdão, que ele perdoa. E olha como é interessante também esse relato de Enos, porque a gente vê um relato, uma história real, na vida real, que representa a visão de Leí quando ele viu a árvore da vida. Enos deseja desesperadamente esse perdão, é como Leí pegando o fruto da árvore. E depois que ele come desse fruto, que a alma dele fica tranquila, assim como Enos, o que Enos ele vai desejar? Ele vai desejar justamente o perdão dos seus irmãos, os nefitas. Vejamos no versículo 9. Ora, aconteceu que após ter ouvido estas palavras, comecei a desejar o bem-estar de meus irmãos, os nefitas. Portanto,
implorei a Deus por eles com toda a minha alma. Leí quando come do fruto, a primeira coisa, após ele comer do fruto, ele lança os olhos ao redor para encontrar a sua família. Então, Enos ora por seus irmãos, os nefitas. E ele dá um passo ainda além. Ele vai orar pelos inimigos, mas que também eram seus irmãos, os lamanitas, no versículo 11. E depois que eu, Enos, ouvi estas palavras, minha fé no Senhor começou a tornar-se inabalável. E roguei-lhe com muito empenho por meus irmãos, os lamanitas. Olha que ele em nenhum momento deixou desse empenho da oração, apesar de ser seus inimigos. Ele ainda continuava lutando com muito empenho com o Senhor. Aqui eu quero fazer uma parte sobre perdão, porque o Elder Callister, ele dizia que algumas pessoas são mais duras consigo mesmas do que o Senhor. Então, nós, muitas vezes, somos mais turrões conosco mesmos do que o próprio Senhor é. Ele disse que é um Deus que perdoa pecados. Já vimos isso aqui. Mas nós não nos perdoamos. Nós continuamos remoendo aquela situação, nós continuamos deixando nossa alma intranquila. Olha como é interessante, não é o Senhor, não é o efeito do pecado depois que nos arrependemos, porque uma vez que nos arrependemos, é tranquilidade para a alma, mas somos nós mesmos que não nos perdoamos. Então, que sejamos mais compassivos e misericordiosos, da mesma forma que o Senhor é conosco. Que nós possamos aceitar as nossas falhas, nos arrepender e deixar isso para trás, seguir em frente. A gente não carrega uma tornozeleira eletrônica nos lembrando de nosso erro. Não. O Salvador disse que aquele que se achegasse a ele, ele aliviaria. Alivia justamente dessa culpa que nós podemos sentir. Então, não precisamos ficar relembrando a todo momento dos erros cometidos. Sejamos mais misericordiosos conosco. Agora vamos ver isso espelhado na vida do Salvador. Já vimos que é um reflexo do sonho de Leí. Vimos também que o próprio Salvador travou essa mesma luta para conseguir remissão de pecados por nós. E cito aqui Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, a partir do momento que Enos ouviu a voz e disse: perdoados te são os teus pecados, ele também estava sem pecado. Começa daí o ponto de partida. Em João 17:9, nós vimos que o Salvador não rogava mais por si, mas era por seus irmãos. Olha só, eu rogo por eles. João 17 é o que é chamado da oração intercessória que ele faz pelos discípulos. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, estou rogando por esses meus irmãos que aceitaram a minha palavra, que me aceitaram como Salvador. Vimos lá que Enos, depois de rogar por seus irmãos, os nefitas, ele agora extrapola e roga pelos lamanitas. Olha como temos na mesma oração intercessória, João 17:20,
Jesus Cristo rogando por aqueles que não eram os nefitas, mas sim os lamanitas. E não rogo somente por estes, ou seja, estes meus irmãos que aceitaram a minha palavra, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele rogava justamente por aqueles que ainda não acreditavam nele, mas que pela palavra destes irmãos dele na fé viriam a acreditar, a exemplo dos lamanitas na época de Enos. Olha como o evangelho é perfeito que segue sempre este padrão. E é assim que nós devemos agir na nossa honrosa missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Primeiro, conseguimos esse fruto doce para nós, o arrependimento, passamos por ele e conseguimos perdão por nossos pecados. Agora a gente tenta estender isso para nossa família mais próxima, irmãos, irmãs, pai, mãe, tios, tias, e a gente vai expandindo até porventura chegar naqueles que a gente nunca nem ouviu falar, naqueles descendentes que serão gerados, naqueles que até mesmo são nossos inimigos. Quando Cristo ora para que o cálice fosse passado dele, e ele não pede uma vez, é relatado nos evangelhos que ele pede cerca de 3 vezes. E talvez essas 3 vezes que Cristo pede para que o cálice seja passado se assemelhasse às 3 ou mais vezes que a oliva era moída na prensa de azeite para se tirar cada vez mais o líquido precioso que seria o azeite. Então eles colocavam a oliva e colocavam um peso naquele moinho, é a pedra de moinho. Saía um tanto de azeite, do líquido desse fruto. Eles adicionavam mais peso, moíam novamente. Adicionavam mais peso, moíam novamente até tirar todo aquele extrato do fruto. Então, talvez seja por isso que Cristo peça várias vezes, porque estava sendo acrescentado peso sobre si para extrair o seu azeite precioso, o seu a sua, não sei, essência vital que faria com que nós fôssemos perdoados. Então, quando Cristo ora para que o cálice fosse passado dele, se fosse a vontade do Pai, não há nada, provavelmente, que o Pai mais desejasse fazer. Mas porque homens como Enos e uma infinidade de outros já haviam recebido a remissão de seus pecados, centenas e milhares de anos antes, não poderia ser de outra maneira. Não haveria maneira de reconciliá-los a Deus sem o sacrifício expiatório do Salvador. Se tiverem a curiosidade, sigam para o cabeçalho do livro de Enos. Diz aproximadamente 420 antes de Cristo. Então, como é que 420 anos depois, aproximadamente, o Salvador não faria esse sacrifício? Ele tinha que fazer, já estava escrito desde a fundação do mundo, como vemos Pedro citar. O cordeiro já foi morto desde lá, porque milhares de anos antes dele nascer, como para outros patriarcas, ele fez essa promessa de perdão de pecados. Para Enos, há 420 anos antes do seu nascimento na carne, ele já tinha dito: perdoados te são os teus pecados. Então, aquela era a vontade do Pai, moê-lo. Não havia outra maneira. Essa era a vontade do Pai. Não havia outro jeito deles serem reconciliados
com Deus se não fosse por esse sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E assim nós encerramos o livro de Enos. Tendo esse exemplo de oração conosco. Que nós possamos realmente estudar como foi a luta de Enos, para que nós possamos emular em nossas orações essa mesma luta. Seguimos então para Jarom. Jarom é um livro curto, de 15 versículos, e Jarom é filho desse mesmo Enos que aprendeu a lutar com o Senhor. Versículo 2. Só tem um capítulo, Jarom. E como estas placas são pequenas e estas coisas são escritas com o fim de beneficiar nossos irmãos, então foi por isso que eles escreveram, a fim de beneficiar os lamanitas. É interessante que quando nós escrevemos um diário, deixamos o nosso registro, quem será beneficiado por conta desse registro? Vai ser a nossa posteridade. Nós podemos, vez ou outra, receber bênçãos relendo situações em que nós passamos para ver como fomos abençoados, como nosso testemunho cresceu, como nós conseguimos superar aquela dificuldade. Mas quem será mais beneficiado mesmo vai ser nossa posteridade. E olha aí, eles estavam, talvez, cumprindo o que Enos havia pedido, perdão para os lamanitas, porque eles escreviam essas coisas justamente sendo eles, esses escritos, essas escrituras, a fonte onde os lamanitas buscariam a remissão de pecados, porque falavam de Cristo. Apontavam essas escrituras, esses escritos apontavam para Jesus Cristo. Continuando, necessário é, portanto, que eu escreva um pouco. Não escreverei, porém, a respeito de minhas profecias, nem de minhas revelações. Pois o que mais poderia eu escrever, além do que meus pais escreveram? Não revelaram eles o plano de salvação? Eu digo-vos que sim, e isto me basta. Olha como é interessante, por isso que destaquei. Porque ele diz: há algo além do plano de salvação que precisa ser ensinado? É isso que é a parte central do Evangelho. O que passa disso é interessante, é legal, mas o central é o plano de salvação. Compreendendo o plano de salvação, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo em nós. Ponto. O que vem além é gostoso, é divertido, sim, agrega conhecimento, sim, mas o principal é o plano de salvação. O que era que ele iria ainda acrescentar sobre o plano de salvação? Já estava tudo lá, bem explicitado. Versículo 3, eu queria chamar a atenção, que me lembra também quando Jacó cita Zenos contando a parábola da oliveira, que o senhor da vinha tinha trabalhado muito com aquelas árvores que eram estéreis, que davam frutos bravos. Versículo 3 ele diz: e eis que é necessário que muito se faça entre os deste povo. Então o trabalho não tem fim. Ainda há muito o que se fazer. E nesse mesmo versículo 3, Jarom aponta que Deus é sumamente misericordioso para com eles.
E eu gostaria até de extrapolar e dizer que Deus é sumamente misericordioso para conosco e ainda não os varreu da face da terra. Ainda bem que ele é sumamente misericordioso, porque não varreu Gustavo Pedrosa da face da terra diante de todos os erros que ele, Gustavo, comete. Então, Deus, ele sempre está disposto a nos perdoar. Sempre, sempre. Ele é sumamente misericordioso. Vamos ser mais misericordiosos conosco mesmo. No jornal Church News, de 3 de maio de 1997, havia um artigo chamado O Manto da Responsabilidade, que se lê o seguinte: várias são as experiências de membros que cresceram no Evangelho, porque o manto da responsabilidade cruzou seus caminhos. Suas habilidades se aprimoram para atender aos requisitos e desafios do chamado. Muitos membros se sentem um tanto inadequados quando aceitam um novo chamado, mas não somos necessariamente chamados pelo que somos, mas pelo que poderemos nos tornar. Eu coloquei essa citação aqui, essa matéria, porque Jaron se sentia inadequado diante do peso da responsabilidade de escrever nas mesmas placas que seu avô Jacó havia escrito, seu pai Enos. Ele dizia: mas o que eu vou acrescentar? Às vezes somos nós, nossa, mas a gente já teve presidentes da Sociedade Socorro muito melhores do que eu, presidentes do Quórum muito mais grandiosos do que eu, bispos melhores do que eu. O que eu vou acrescentar? O Senhor nos torna aptos à tarefa, continuando a matéria. O presidente Thomas S. Monson frequentemente diz: a quem o Senhor chama, o Senhor qualifica. E pouco importa onde servimos, o que importa é como servimos. Não interessa se minha designação é a de distribuir os inários no domingo. Não interessa se minha designação é o de presidir uma estaca. Não interessa se minha designação é arrumar as cadeiras para a reunião sacramental que teremos no domingo, se é limpar a capela ou se minha designação é dirigir a área Brasil. O que importa é como nós vamos magnificar esse chamado que o Senhor nos deu. Jarom, versículo 8: e multiplicamo-nos consideravelmente e espalhamo-nos sobre a face da terra e tornamo-nos imensamente ricos em ouro e em prata e em coisas preciosas e em excelentes trabalhos de madeira, em edifícios e em maquinaria. E também em ferro e cobre e bronze e aço, fazendo todo tipo de ferramentas de toda espécie para cultivar o solo. E armas de guerra, sim, a flecha pontiaguda e a aljava. A aljava é aquela bolsa de couro que se guarda todas as flechas, geralmente nas costas, e o dardo e a lança e todos os preparativos para a guerra. Então, quando nós decidimos seguir as palavras do Senhor, a gente vai ser abençoado sobremaneira. Já dizia lá Mosias 2:41, eis que são abençoados tanto espiritual quanto materialmente. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como eles estavam seguindo os mandamentos do Senhor, eles podiam exceder, podiam ser excelentes em qualquer coisa que fizessem. E essa é a mensagem que nós temos.
Se temos o Senhor nas nossas vidas, se temos o Senhor, o Evangelho dele, nós podemos ser excelentes em tudo que nós fazemos, porque o Senhor estará nos ajudando. E tudo isso eles fizeram para se preparar. Versículo 9: E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, eles não prevaleceram contra nós. Então, se nós estamos preparados através do estudo das Escrituras, da frequência da aula do Instituto, da frequência ao templo, da frequência às nossas reuniões dominicais, às nossas reuniões de quóruns, de sociedade de socorro, rapazes, moços, se nós nos preparamos, eles não prevalecerão contra nós. Não há nada no mundo que prevalecerá, que nos sobrepujará, porque nós estamos com o Senhor. Confirmou-se, porém, ele recebeu aí na prática um testemunho da palavra do Senhor que foi dita aos pais dele e que ele ouviu tantas vezes e que nós replicamos tantas vezes. Nessa aula, essa palavra está sendo replicada. Se está com o Senhor, nada vai ser contra ti. Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E é uma prosperidade material mesmo. A partir do momento que guardamos o mandamento do Senhor. Talvez não sejam riquezas, carro novo todo ano, mas teremos nosso meio de locomoção. Talvez não seja uma mansão, mas teremos um teto sobre nossas cabeças. Talvez não seja aquele emprego top do mercado, mas seja um emprego que nós consigamos sustentar nossas famílias. Essa é a prosperidade que o Senhor espera para cada um de nós na terra. E se Ele julgar por bem, sim, nos dar o carro do ano, nos dar a mansão e aquele emprego top do mercado, Ele nos dará, desde que estejamos guardando os mandamentos dEle. Já Aron, versículo 11. Portanto, os profetas e os sacerdotes e os mestres trabalharam com afã, ou seja, trabalharam diligentemente, com muita vontade, com muito afinco, com muita determinação, exortando pacientemente o povo à diligência. É interessante que é com paciência. Foi com paciência que o senhor da vinha trabalhou naquelas oliveiras. Não foi, corta tudo, queima tudo. Não, vamos tentar mais um pouquinho, vamos cavar, vamos podar, vamos regar, vamos fazer mais alguma coisinha. E não adianta, mesmo com nossos filhos, já falei 1000 vezes, não quer, tá bom, deixa para lá. Não, nas nossas famílias, sejamos mais pacientes. Conosco, sejamos mais pacientes, para que nós possamos ser diligentes, como diz aí na Escritura, ensinando a lei de Moisés e o motivo pela qual foi dada. Ou seja, eles ensinavam a lei de Moisés e ensinavam que o motivo de se ter a lei de Moisés era Cristo, apontava para Cristo. E isso é interessante, persuadindo o povo a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda como se ele já tivesse vindo. Olha só, esperar pelo Messias e crer na vinda dele como se ele já tivesse nascido entre o povo. E desta maneira ensinaram o povo. E trago essa citação do Arnold Schwarzenegger no livro 100 Ways to Motivate Yourself, ou seja, 100 maneiras de motivar a si mesmo. Nessa citação ele diz o seguinte: é o mesmo processo que eu usei na musculação. Todos já ouviram falar de Arnold Schwarzenegger pela sequência de filmes famosos que ele fez, como, por exemplo, O Exterminador do Futuro, aquele descendente de austríacos que ganha Hollywood.
É o mesmo processo que eu usei na musculação, explicou. O que você faz é criar uma visão de quem você quer ser e então viver na imagem como se já fosse realidade. Então, os profetas, os mestres, aqueles professores da época de Jarom, criaram a visão de que Jesus Cristo veio e viria. E o povo vivia na imagem dessa vinda de Cristo como se já fosse realidade. Que tal nós criarmos essa visão de quem nós queremos ser? Filhos de Deus? Que tal criarmos a visão de quem nós queremos ser? Seres exaltados na presença de Deus? E então viver na imagem como se já fôssemos esses filhos de Deus, como se já fôssemos esses seres exaltados na presença de Deus, como se isso já fosse realidade. Um ser exaltado lê suas escrituras, com certeza, um ser exaltado frequenta a aula do instituto, com certeza, um ser exaltado partilha do sacramento todo domingo, com certeza, e por aí vai. Então, podemos criar essa nossa visão de quem desejamos ser. De um Gustavo mais puro, mais reto, mais limpo, mais justo, e eu viver como se eu já fosse um ser mais justo, mais reto, mais limpo. E o Senhor vai concretizar essa nossa idealização, como concretizou essa idealização dos profetas através de suas profecias da vinda de Jesus Cristo. Passamos então para Omni. Omni também era filho de Jarom. Então aí as placas estavam sendo passadas, era coisa de família, estavam sendo passadas de geração em geração. E olha que triste, a gente lê o versículo 2 de Omni. Desejei, portanto, que soubesses que durante o curso de minha vida lutei muito com a espada para impedir que meu povo, o povo nefita, caísse nas mãos de seus inimigos, os lamanitas. Mas eis que eu próprio sou um homem iníquo e não guardei os estatutos e mandamentos do Senhor, como deveria ter feito. E aí John Greenleaf Whittier diz o seguinte: de todas as palavras proferidas pela língua ou saídas da pena, as mais tristes são, poderia ter sido. Então, que a gente possa viver para que lá na frente não tenhamos esse tipo de arrependimento. Ah, eu poderia ter obedecido mais ao Senhor. Ah, eu poderia ter passado mais tempo com meus filhos. Ah, eu poderia ter sido mais gentil com aqueles meus irmãos. Ah, eu poderia ter valorizado muito mais minha esposa, meu esposo. Ah, eu poderia ter feito melhor. Então vamos fazer o nosso melhor, vamos ser mais gentis a partir de agora, vamos ser mais diligentes a partir de agora, vamos ser mais dedicados a partir de agora, para que lá na frente nós não precisemos dizer eu poderia ter sido tal, tal e tal. Vamos ser já, como vimos aí, Omni, dizendo eu poderia ter guardado os mandamentos do Senhor, eu poderia ter sido melhor. Sejamos melhores. Versículo 12 de Omni: eis que eu sou Amaleque, filho de Abinadom. Eis que vos direi algo sobre Mosias, que será um livro futuro que nós abordaremos aqui, que foi proclamado rei da terra de Zaraela.
Pois eis que, tendo ele sido avisado pelo Senhor de que deveria fugir da terra de Nefe para o deserto, levando consigo todos os que quisessem ouvir a voz do Senhor, eu vou deixar aí um cardzinho, né? Onde eu falo como o Senhor avisou a Nefe que ele deveria se afastar dos seus irmãos porque eles queriam matá-lo. E muitos outros receberam essa mesma proteção divina. E nós podemos receber essa proteção divina, nos livrando dessas armadilhas que o mundo tem, desde que sejamos fiéis, claro. Aconteceu que ele fez como o Senhor lhe havia ordenado. Esse é o ponto-chave. A gente tem que fazer conforme o Senhor nos sussurra e ordena. Senão, para que o Senhor vai nos ordenar ou sussurrar? Se a gente não quer ouvir esse conselho. Então, por quê? Se eu não quero seguir a um conselho, para que o Senhor vai me dar? Então, nós precisamos estar dispostos a fazer o que o Senhor nos dispõe. Fez como o Senhor lhe havia ordenado. E todos os que deram ouvidos à voz do Senhor partiram da terra para o deserto e foram guiados por muitas prédicas e profecias. Nós hoje podemos ser guiados por essas mesmas prédicas e profecias, não só as antigas, as do passado, mas as do presente, que nós temos um profeta vivo. Acabamos de ter uma conferência geral, tivemos agora no começo desse mês de abril, e várias profecias foram feitas, várias prédicas foram emitidas. E foram continuamente admoestados pela palavra de Deus. E foram conduzidos pelo poder de seu braço através do deserto até descerem à terra que é chamada Terra de Israel. Nós também poderemos ser conduzidos pelo poder do braço do Senhor, se quisermos dar ouvir a voz do Senhor e fizermos como ele nos ordena, como ele nos inspira, como ele nos aconselha. Nós já vimos isso daqueles que queriam ouvir a voz do Senhor, foi um padrão que aconteceu desde Leí. Quando Nefe teve que se afastar, todos os que quiseram ouvir foi com ele. Quando Alma foi avisada para fugir, também. E nós poderemos gozar desta mesma proteção. Omni capítulo 17, versículo 17. E na ocasião em que Mosias os encontrou, haviam se tornado numerosos em extremo. Não obstante, haviam tido muitas guerras e sérias contendas, e de tempos em tempos haviam caído pela espada. E seu idioma corrompera-se, e nenhum registro tinham trazido consigo. Já dá agora para a gente ver por que Leí queria tanto que Nefe e seus irmãos voltassem para Jerusalém para pegar aquelas placas de latão de Labão. Vejam só, nenhum registro tinham trazido consigo e negavam a existência de seu Criador, e nem Mosias nem seu povo podiam entendê-los. Esse é o perigo de não se haver registros mantidos. E é por essa razão lá que em 3º Nefe 23, dos versículos 6 ao 13, o Senhor vai repreender Nefe. É até uma passagem curiosa das Escrituras, que ele disse, eu não mandei escrever essas coisas, Nefe, cadê? Onde é que está aqui? Não escreveu sobre Samuel, que profetizou? Onde é que está aqui? Né? E olha o que resultou por não terem tido esses registros. O idioma se havia corrompido, tá? Negavam a existência do Criador e ninguém podia entendê-los. Agora talvez faça mais sentido quando a gente olha lá para trás e vê Leí ansiando porque seus filhos buscassem essas placas, porque sem registros nós nos corrompemos. É assim hoje em dia. Nós precisamos ter registro dessas coisas para não corromper
o idioma da espécie humana, os costumes da espécie humana, tá? Por falta de registros, eles não tinham idioma, não tinham testemunho da existência do Criador e ninguém podia entendê-los. Versículos 18, 19 e 20. Mas aconteceu que Mosias fez com que seu idioma lhes fosse ensinado. E aconteceu que, depois de haverem aprendido o idioma de Mosias, Zaraela apresentou a genealogia de seus pais segundo sua memória, e ela foi escrita, registro, mas não nestas placas. Hoje, nós temos cartório de registro de imóveis. Registro. Cartórios aí, civil, por exemplo, registro. E aconteceu que o povo de Zaraela e o de Mosias se uniram, e Mosias foi proclamado seu rei. E aconteceu que durante os dias de Mosias, levaram-lhe uma grande pedra com gravações, e ele interpretou as gravações pelo dom e poder de Deus. Imagina também Joseph Smith traduzindo isso. Vocês se lembram como foi descrito o processo de tradução de Joseph Smith? Foi pelo dom e poder de Deus. Doutrina e Convênios 135, 3. No curto espaço de 20 anos, foi o tempo aí que ele passou, vamos dizer, à frente da igreja, trouxe à luz o livro de Mórmon, que traduziu pelo dom e poder de Deus, da mesma forma que o rei Mosias traduz os escritos nessa pedra, que eles não conseguiam traduzir, porque se corromperam, já que não havia registros. E isso vem também de encontro a nós. Talvez muitos de nós não consigamos traduzir o que as escrituras querem passar para as nossas vidas. Qual é a mensagem, qual é a interpretação, porque nós não somos versados na linguagem do Senhor. Nossa linguagem do Senhor foi corrompida pelas influências do mundo, pelos pecados, e aí nós só podemos perceber o que aquelas coisas do Senhor querem dizer para nós, querem significar em nossas vidas, pelo mesmo dom e poder de Deus. É o que a gente chama de revelação. Omni 21 e 22. Então, nessa pedra que foi traduzida pelo rei Mosias, relatava a história de um certo Coriantum e a matança de seu povo. E Coriantum fora descoberto pelo povo de Zaraela e habitara com eles pelo espaço de 9 luas. Nesse mesmo registro, continham também algumas palavras a respeito de seus pais. E seus primeiros pais tinham vindo da torre de Babel, na ocasião em que o Senhor confundira a língua do povo. A gente vai ver essa história quando estuda Éter, que é justamente o relato do povo jaredita, que veio, o irmão de Jared, que veio justamente dessa época da Torre de Babel, na ocasião em que o Senhor confundira a língua do povo. E a severidade do Senhor caíra sobre eles, de acordo com os seus juízos, que são justos, e seus ossos estão espalhados na terra do norte. O historiador Flávio Joséfo, no seu livro Antiguidades dos Judeus, no livro 1, capítulo 5, diz o seguinte: eles foram dispersos por toda parte, falando do povo judeu, de acordo com suas línguas, e se formaram colônias por todas as partes, de tal forma que todo o continente estava cheio deles, tanto nos continentes como nos países marítimos. Havia também alguns que atravessaram os mares em navios e habitaram as ilhas.
Esses mesmos atravessaram em navio e chegaram aqui às Américas. Versículo 25. E aconteceu que comecei a envelhecer, e não tendo descendentes, e sabendo ser o rei Benjamim um homem justo diante do Senhor, entregar-lhe-ei, portanto, estas placas, exortando todos os homens a virem a Deus. Ele está dizendo: olha, não pude cumprir com os desígnios do Senhor, então que isso não aconteça com vocês, exortando os homens a virem a Deus, o Santo de Israel, e a acreditarem em profecias e em revelações e no ministério de anjos, e no dom de línguas e no dom de interpretação de línguas e em todas as coisas que são boas. E olha que interessante, pois não há nada, não, desculpa, pois nada há que seja bom que não venha do Senhor. E o que é mal vem do diabo. Que interessante, que fechamento aí de capítulo ou do livro dele, quando ele próprio começa dizendo que ele era um homem iníquo e não guardava os estatutos do Senhor como deveria ter feito. Ele termina agora suplicando aos homens que venham a Deus, ou seja, façam o que eu digo, não façam como eu fiz. Acreditem nas profecias, na revelação do ministério de anjos, nos dons das línguas, da interpretação das línguas, em tudo que é bom. Porque não tem nada que seja bom que não venha do Senhor. E o que é mal vem do diabo. Falamos de ser misericordiosos para conosco mesmo. Quando nós erramos, começamos a ter tais pensamentos do tipo: eu estou sujo, o Senhor não me quer, o Senhor não vai me amar desse jeito. Esses não são bons pensamentos, porque se fossem bons, eles viriam de Deus. Esses são maus pensamentos. No livro Screwtape Letters, de C.S. Lewis, ele diz que é assim que o diabo trabalha. Ele só nos mantém tão ocupados com alguns pensamentos que deixa que outros entrem na nossa mente. É isso. Então ele começa a projetar esses pensamentos nas nossas mentes: você não é digno, você está sujo, o sacrifício do Senhor não é para você, isso ele não vai cobrir com o seu sangue, que a gente fica tão inculcado, fica tão fixo nessas coisas que a gente esquece que ele é um Deus sumamente misericordioso. Isso é um pensamento bom. Ele vai me perdoar. Eu não sou sujo, eu sou um valioso filho de Deus. Esses são pensamentos que vêm do Senhor. Então, sejamos misericordiosos e tentemos cultivar sempre esses bons pensamentos. Versículo 26. E agora, meus queridos irmãos, olha a diferença. Quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Esse era o desejo dele no final de sua vida. Sim, vinde a ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva. Então eu sempre pergunto: ofertar quanto da nossa alma? Toda. Toda é 100%, não é 99, não é 98. Toda a alma como dádiva. E continuar em jejum e oração, perseverando até o fim. E assim como vive o Senhor, sereis salvos. Ele diz: eu estou dando o caminho para vocês. Eu não trilhei esse caminho lá atrás, quando eu poderia ter trilhado. Eu estou dando o caminho das pedras para vocês. Vinde a Ele, ofertai-lhe toda a vossa alma, continue em jejum e oração, persevera até o fim. E o resultado é batata. Sereis salvos. É só a gente seguir.
Ele está dizendo, confia em mim, eu já vi o outro lado, vivi o outro lado, então confia em mim. Essa é a receita para ser salvo. Só segue, passo a passo, e vai dar tudo certo. No versículo 27, e agora quisera dizer algo sobre um certo grupo que subiu ao deserto para voltar à terra de Nefe, pois muitos havia que desejavam possuir a terra de sua herança. Esse era um grupo liderado por Zénef. Nós vamos estudá-lo em Mosias, capítulo 9, do versículo 1 a 4. No 28, portanto, subiram para o deserto, e seu chefe, sendo um homem forte, poderoso e obstinado, provocou uma desavença entre eles, e foram todos mortos no deserto, exceto 50, que voltaram para a terra de Zaraela. Zenef, ele vai tentar ainda uma segunda vez, e dessa vez ele consegue chegar, tá, em outra cidade, fundar aí outra cidade, e ele vai se tornar o povo do rei Noé e Lime, lá para o capítulo 9 de Mosias, até o 22 nós vamos ter essa história, certo? É até um consolo para nós. Zenith não conseguiu da primeira vez, mas faz a segunda, que vai dar certo. Se não deu certo na segunda, vai a terceira. Então, se a gente tem uma meta, vamos perseguir essa meta. Não vamos abandonar só por conta de um fracasso. Eu tenho meta de ler as escrituras. Oh, hoje já não li. Vou chutar o pau da barraca, eu não consigo. Não, vamos começar de novo. Sempre tem uma nova semana, sempre tem um novo dia, sempre tem um novo ano para a gente recomeçar. Vamos começar a semana que vem, lendo as Escrituras. Caiu, levanta, vamos de novo. Para qualquer coisa da nossa vida, nós podemos talvez aplicar essa tenacidade de Zenith. E aí chegamos a palavras de Mórmon. Mórmon é esse mesmo que dá nome ao Livro de Mórmon. Ele termina aqui um resumo das placas menores de Nefe, como vocês podem ver aí. E antes de nos dar um resumo das placas maiores de Nefe, ele julga por bem deixar algumas palavrinhas antes disso. Ele faz tipo uma introdução, uma transição das placas menores de Nefe para as placas maiores de Nefe, para a gente não ficar meio perdido e no vácuo. Ó, terminou placas menores, tá, placas maiores. Não, ele faz essa transição. E é por isso que é chamado de palavras de Mórmon. É uma transição suave para a gente não estranhar o conteúdo das placas menores, passando para as placas maiores. E agora eu, Mórmon, estando para entregar nas mãos de meu filho Moroni o registro que estive fazendo, eis que testemunhei quase toda a destruição de meu povo, os nefitas. Estima-se que seja aí, provavelmente, cerca de 71 anos ele tinha por aí, tá? Alguns bons 300 anos ali depois da vinda de Cristo, 300 DC depois de Cristo. E entrego estes registros nas mãos de meu filho muitos séculos depois da vinda de Cristo, quase 4 séculos depois, e suponho que ele testemunhará a destruição total de meu povo. Que triste estar escrevendo essas palavras, né? Queira Deus, porém, que ele sobreviva, para que possa escrever algo concernente a eles e algo concernente a Cristo, para que algum dia, talvez, lhe seja de proveito. Ele só, talvez, essas minhas palavras, um dia, serão de proveito. As palavras do meu filho serão de proveito para esse povo que ele testemunhou. Aí, ó, ele tinha por volta de 74 anos e ainda não havia acontecido a batalha que dizimou o seu povo, o povo nefita, né? Versículo 4 de Palavras de Mórmon: E as coisas que estão nestas placas me são agradáveis, por causa das profecias sobre a vinda de Cristo,
As escrituras são agradáveis para nós? É agradável ficar sentado aqui comigo 1 hora e meia, discutindo e aprendendo juntos sobre as escrituras, sobre os escritos destas placas? É agradável a gente tirar alguns minutos, algumas horas da nossa vida para nos dedicar ao estudo dessas palavras? Isso eu fico sempre pensando, como esses profetas tinham amor por essas palavras, que nós consigamos e devamos até desenvolver esse amor pelas Escrituras. E meus pais sabem que muitas delas se cumpriram. Sim, e eu também sei que todas as coisas que foram profetizadas sobre nós até este dia se cumpriram. Então, se a gente tem vários testemunhos de que as palavras do Senhor se cumprem, do que a gente pode duvidar? A gente não precisa duvidar. Elas se cumprem. E que todas as que vão além deste dia certamente se cumprirão. Todas as profecias, ainda que não tinham sido cumpridas, porque ainda não eram este dia de se cumprir, elas seriam cumpridas. Versículo 6: Mas eis que tomarei estas placas, que contêm estas profecias e revelações, e pô-las-ei com o restante de meu registro, porque me são preciosas, e sei que serão preciosas para meus irmãos. Então ele junta aí as placas menores e as placas maiores, e faço isto com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado, segundo o Espírito do Senhor que está em mim. Então, olha, a gente já falou sobre fazer conforme o Senhor nos inspira. Se ele nos aconselha dessa forma e eu não faço, para que ele vai nos aconselhar? Então, se a gente quer receber mais conselhos do Senhor, devemos cumprir mais os conselhos que ele já nos tem dado. E agora, eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Eu, Gustavo Pedrosa, também não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe. Eu não sei, às vezes, como lidar com determinada situação, mas o Senhor sabe. Eu não sei como lidar com determinados desafios e dificuldades, mas o Senhor sabe. Portanto, Ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Eu estando com o Senhor, eu vou fazer a vontade dele. E o resultado é eu prosperar, como a gente já viu, se guardamos as palavras do Senhor. É eu sobrepujar todas as dificuldades. É os inimigos não prevalecerem contra mim, se eu estou com o Senhor. Então aí ele já havia resumido essas placas maiores de Nef até o reinado de Benjamim, quando ele faz uma pausa e vai incluir justamente as placas menores. E esse sábio propósito, essa expressão, aparece umas 6 vezes no livro de Mórmon, em referência à confecção, escrita e preservação das placas menores de Nef. Então é um tema até recorrente no livro de Mórmon. E esse sábio propósito foi quando foram perdidas aquelas 116 páginas que correspondiam justamente ao livro de Leí. E aí o Senhor disse: não, não traduz novamente o livro de Leí. Agora passa para as placas menores de Neve. Versículo 11: E foram passadas desde o rei Benjamim de geração em geração até chegarem a minhas mãos. E eu, Mórmon, rogo a Deus que sejam preservadas de agora em diante. E sei que serão preservadas, porque grandes coisas estão escritas nelas, pelas quais meu povo e seus irmãos serão julgados no grande e último dia, segundo a palavra de Deus que está escrita. Essa é a razão suficiente para a gente ler o livro de Mórmon. Era o que dizia o presidente Marion G. Romney em 1960. Ele disse: para mim, não há razão mais contundente para ler o livro de Mórmon
que essa afirmação do Senhor de que seremos julgados pelo que está escrito nele. Então, se eu vou ser julgado de acordo com o que está escrito nesse livro, eu quero ter acesso aos autos do processo. Eu quero conhecer todo esse processo para que eu possa ser julgado com conhecimento. Então, só isso é motivo suficiente para eu devorar as Escrituras, para eu ter o dom e poder de Deus comigo para entender o que elas querem passar para a minha vida. Versículo 17 e 18 de Palavras de Mórmon. Pois eis que o rei Benjamim era um santo homem e governou seu povo com justiça. E havia muitos homens santos na terra. Lembre-se que santos são escolhidos, separados. Nós nos denominamos santos dos últimos dias, porque somos separados, peculiares, separados do mundo para ser o povo do Senhor. Havia muitos homens santos na terra e eles pregavam a palavra de Deus com poder e com autoridade. E olha só, eram muito severos por causa da obstinação do povo. Então, eles falavam mesmo a palavra do Senhor que tinha que ser falado. Nós não podemos ter medo. Claro, não estou dizendo aqui que isso é desculpa para sermos ignorantes, faltarmos com educação com ninguém. Mas temos que ser realmente incisivos nas nossas colocações. Ah, vocês acreditam que essa igreja que vocês frequentam é a única igreja verdadeira na face da terra? Sim. Acreditam que essa história de que um homem veio e morreu por nós e sim, ele é o Filho de Deus, morreu por nós e nos leva de volta à presença do Pai? Sim. Isso é ser severo e estrito na palavra. Portanto, com o auxílio deles e também dos profetas, o rei Benjamim, trabalhando com todas as forças de seu corpo e a faculdade de toda a sua alma. Então, era força física mesmo, talvez ele tivesse que andar como nossos missionários que passam anos andando, 2 anos os homens, 1 ano e meio as mulheres, mas também faculdade de toda a sua alma, seu testemunho adquirido, suas habilidades em reconhecer a voz do Senhor, o dom e poder de Deus agindo neles. Mais uma vez estabeleceu a paz naquela terra. Então, através do Evangelho de Jesus Cristo, nós teremos paz. E é esse o convite que nós hoje podemos extrair do nosso estudo. Todos os profetas que nós estudamos hoje instaram a ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Instaram a que nós nos achegássemos a Ele, para que nós pudéssemos usufruir da maravilhosa bênção do sacrifício de Jesus Cristo. E esse é o convite de hoje, que nós nos acheguemos a Ele, para que nós podemos usufruir da bênção que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo.